Romanos capítulo 6, versículos 22 e 23, diz o seguinte: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar seus assentos. Vimos no primeiro momento, queridos, que o propósito do Evangelho, ao darmos ouvido à mensagem do Evangelho, ao entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, inicia-se um processo na nossa vida chamado santificação. E que o propósito do Evangelho é levar-nos à santificação, é nos libertar do pecado. O sacrifício vicário de Jesus foi tirar da humanidade as amarras do pecado, tirar da humanidade os grilhões do pecado e trazê-los à presença de Deus em santidade. Então esse é o propósito do Evangelho. E vimos que esse ato de santificação, que esse agir de Deus, que esse mover de Deus na vida do crente, na vida do discípulo, chamado santificação, ele acontece pelo Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo que realiza esse mover. Amém? E se é um mover do Espírito Santo, aqui eu já quero trazer uma questão para a gente refletir. Vimos que é um mover do Espírito Santo, que é uma ação do Espírito Santo. Então, é um ato sobrenatural de Deus. Então, se eu falar para você que nessa manhã, irmãos, Deus está nos chamando para viver o sobrenatural de Deus. Muitos vão achar que a gente está falando de, vamos viver o sobrenatural de Deus, Deus vai nos levar a conquistar coisas grandes, Deus vai nos levar a coisas tremendas, a coisas grandiosas. Quando, na verdade, quando falamos Deus está nos chamando ao seu sobrenatural, a viver o sobrenatural de Deus, o agir sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, estamos falando da santificação. Se é uma obra de Deus, se é uma ação do Espírito Santo, não é uma obra natural, é o sobrenatural. Então, quando falamos, vamos viver o sobrenatural de Deus, irmãos, deixa o sobrenatural de Deus agir na sua vida. Estou falando da santificação, amém? Que possamos, como igreja do Senhor, buscar o sobrenatural de Deus, mas não nessa perspectiva triunfalista que tem sido pregado, que tem sido ensinado em muitos lugares e que muitos de nós até mesmo já aderimos a essa ideia no passado. E se tem alguém com esse pensamento, em nome de Jesus, que possamos ser libertados pela palavra de Deus, pela verdade. Quando falamos o sobrenatural de Deus, estamos falando da obra de santificação. Dentre tantas outras dentre tantos outros mover de Deus que age na nossa vida, trazendo santificação, regeneração, justificação. Isso tudo é o sobrenatural de Deus, porque é uma ação de Deus, não é natural, não é o homem que produz isso. Amém? E se falamos que o Espírito Santo produz isso, não é o homem que produz, e agora o homem não assiste isso passivamente. Então, vou sentar, vou cruzar os braços e vou deixar o Espírito Santo agir. Ele que vai fazer tudo. Não, o Espírito Santo nos convida, o Espírito Santo nos chama, o Espírito Santo nos impulsiona, o Espírito Santo nos constrange a fazer a vontade de Deus. Ele que habita em nós, que se move em nós, que nos convenceu do pecado, por isso que nós nos arrependemos. Não nos arrependemos
porque somos bons, não nos arrependemos porque somos melhores do que ninguém, não nos arrependemos porque já estávamos predispostos a nos arrepender, não nos arrependemos porque fomos eleitos, porque fomos separados desde a eternidade, nos arrependemos porque o Espírito Santo nos convenceu a isso, amém? Nos convenceu do pecado, foi um agir sobrenatural de Deus. Por isso que o sobrenatural do Senhor esteja agindo nessa manhã, trazendo arrependimento, gerando confissão de pecados, gerando santificação, que possamos estar submissos ao agir de Deus, que possamos buscar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas nessa manhã, buscar a santificação, buscar o agir do Espírito Santo. E como que o Espírito Santo vai gerar esse mover, que é essa segunda parte que nós vamos iniciar hoje? Como que o Espírito Santo faz isso? O pastor Júlio, no encerramento aqui, naquela sessão de comentários, de adendos, de observações, de participações dos irmãos, o pastor Júlio, direcionado pelo Espírito Santo, sem querer, direcionado pelo Espírito Santo, deu início a essa aula, deu início a essa reflexão, quando ele disse que a obra de santificação ela é um processo que vai se desdobrar ao longo da vida. Ela não vai ser algo estático, algo que ocorre uma única vez. Isso ocorre na justificação. Uma vez que você e eu entregamos a nossa vida a Jesus, uma vez que você e eu reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e nosso Senhor, naquele momento a cédula que estava sobre nós, a nossa ficha criminal diante de Deus foi rasgada. Naquele momento, daquele dia em diante, os céus, o Senhor, os seres espirituais, às vezes até a comunidade ao seu entorno, já começaram a ver alguma coisa diferente. Aquele vizinho ali mudou, não é verdade? Antes ele proferia, palavras de baixo calão, tinha um comportamento antiético, e de uns dias para cá, de uns meses para cá, ele está diferente, ela está diferente, ela gostava de fofocar, agora, quando está aquela roda de fofoca, ela já se esquiva, já sai. Está diferente esse colega de trabalho, esse vizinho. Agora ele virou crente. Aí o outro fala, agora ele virou crente, agora ele anda com a Bíblia. O próprio entorno começa a ver, mas diante de Deus, no mundo espiritual, Deus está te vendo sem culpa, sem pecado. Aconteceu uma única vez, foi a justificação. Dali em diante começa esse processo que nós estamos meditando nesse dia, a santificação. Então a santificação ela não vai ser um processo estático. Aceitei a Jesus, entreguei minha vida a Jesus, reconheci Jesus, compreendi o Evangelho e acabou. Houve a santificação ali de uma vez só e pronto. Não, nós vamos ver na palavra de Deus que esse mover sobrenatural do Espírito Santo, esse mover sobrenatural de Deus, ele ocorre num processo, ele ocorre ao longo de uma caminhada, ao longo da vida, ao longo de uma trajetória. E esse texto que nós lemos, ele traz essa ideia. Observa comigo no versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Como que a gente vai enxergar essa noção de progressão nesse texto? Como que a gente vai perceber essa ideia de progresso, essa ideia de processo?
essa ideia de continuidade nesse texto. Observe comigo, queridos, que no primeiro, na parte que poderia ser chamado na parte B do versículo 22, mas agora, libertados do pecado. Veja que o tempo verbal aqui está apontando para quê, irmãos? Para o passado, para o presente ou para o futuro? Pense comigo. Libertados do pecado. Vou ler aqui numa outra versão, numa outra versão está dizendo assim, mas agora, libertados do pecado, está igual, transformados em servo de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Libertados do pecado aponta para o passado, algo que aconteceu. Libertados do pecado. Quando que esse ato aconteceu? Libertados do pecado. Quando que nós fomos libertados do pecado? Na obra redentora de Cristo Jesus. Foi algo que aconteceu. Libertados do pecado. Transformados em servo de Deus. Ou seja, se num primeiro momento a gente estava diante de Deus como condenado, como pecador, destinado ao inferno, uma vez libertados do pecado, mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, fomos transformados em servo de Deus, ou seja, aquela culpa que recaía sobre nós, aquela condenação que recaía sobre nós, foi tirada e fomos transformados em servos de Deus. Então isso tudo aqui está apontando ainda para o passado. Nesse transformado a gente percebe algo que já aconteceu. Então ali começou o processo. Em servo de Deus. O fruto que vocês colhem, agora está em que tempo esse colhem? Presente. O fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim está apontando para onde? Futuro, para a redenção, para a eternidade com Cristo. O fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui a gente percebe os três tempos verbais presentes nesse mover sobrenatural de Deus, uma vez libertados do pecado, mediante a obra de Jesus Cristo, no momento da nossa conversão, no momento que reconhecemos Jesus como Senhor e como Salvador, libertados do pecado. Por isso que o Evangelho, e volto lá no início, lá na primeira aula, na primeira reflexão, quando disse que o propósito do Evangelho é que nós não vivamos no pecado, porque nós fomos libertados do pecado. Se fomos libertados do pecado, não é concebível continuar na prática do pecado, continuar vivendo pecando, continuar vivendo como no curso do mundo, na contramão do Evangelho e da Palavra de Deus. Uma vez libertados do pecado, no momento da conversão, no momento em que reconhecemos a Jesus, no momento em que Jesus, através do seu sangue, nos purifica, nos santifica, nos traz a presença de Deus, quando pela fé somos justificados, nesse momento em que somos justificados, nós fomos transformados de condenado a servo de Deus. Nós fomos feitos servo de Deus. Amém, irmãos? Tendes o vosso fruto para santificação. Ou seja, agora vocês, na outra versão, o fruto que vocês colhem no presente, ou seja,
na atualidade, no curso da sua vida, vamos dizer assim. O fruto que você escolhe no curso da sua vida é para a santificação. E o fim, e onde isso tudo vai chegar, onde isso tudo vai desembocar? No fim, é vida eterna. Amém? Então aqui a gente percebe esse processo. Não é algo estático, não é algo que aconteceu uma única vez. O que aconteceu uma única vez no início foi o que, irmãos? A justificação. Amém, queridos? E a partir daí inicia-se um processo, e a gente vai observar essa noção de processo em outras passagens, em outros momentos, em que o Senhor, através dos teus servos, vai dar essa ideia para a gente, que nós estamos numa caminhada, que nós estamos num processo, que nós estamos num contínuo. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo vai dizer assim aos irmãos de Filipe: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Percebe? Aquele que começou a boa obra. Nós vimos também na reflexão passada que tanto o querer quanto o efetuar é o Senhor que opera em nós, é Deus que opera. Então, aquele que tanto quer, aquele que quer e que efetua esse agir nas nossas vidas, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, veja bem que aqui o Senhor está trazendo para nós essa ideia de processo, essa ideia de continuar, essa ideia de contínuo, aperfeiçoará até aquele dia. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, o próprio Jesus também vai trazer essa ideia de processo. O próprio Jesus também vai trazer essa ideia de continuidade, só que ele vai empregar outra linguagem. Enquanto Paulo fala de aperfeiçoamento, aquele que começou, Jesus vai usar outro termo, outra terminologia, mas aludindo ao mesmo evento, processo, progressão. Veja comigo em Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Aqui Jesus vai dar essa ideia de porta, de caminho, ou seja, um processo para você adentrar, seja num recinto, seja num local, você tem que passar por uma porta, tem um início. Então essa figura aqui da porta, ela aponta, ela comunica com a gente um início, um começo. Veja que tem um link, né? Vamos dizer assim, veja que tem uma comunicação com a ideia de processo, com a ideia de começo, meio e fim. A figura, a noção de processo traz essa ideia, início, meio e fim. Se no início começou todo esse processo com a nossa, uma vez que fomos libertados por Cristo, tem um meio, que é a nossa caminhada com Cristo, e tem um fim, que vai ser, esse fim se dará quando? Esse fim se realizará quando? Será manifesto quando? Quando da nossa eternidade com Cristo. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, levar a sua igreja, ou quando Ele recolher a cada um individualmente. Então Jesus vai usar essa figura de porta, de início. Tem que entrar por uma porta, tem um começo, não pode pular o muro.
Ou como nós aprendemos na quarta-feira, quem lembra? Quem estava aqui na quarta ou quem já assistiu? Não sei se já está, não reparei ainda se já está disponível, mas quem estava aqui, que ouviu que os habitantes de Babel queriam chegar ao céu como? Pelos próprios meios, queriam chegar no céu a pé, não queriam passar pela porta. Ou, usando outra figura, eles não queriam entrar pela porta, eles não queriam passar, eles queriam queimar etapas, queriam pular o muro, queriam pular a cerca. Interessante, irmãos, que essa noção de restrição, é muito interessante a gente compreender isso. E a restrição aqui a gente vai entender como sendo restrição no sentido de nós estarmos circunscritos a uma lei, circunscritos a um preceito, nós estarmos submetidos a uma legislação, e essa legislação são os ensinamentos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Isso funciona como um meio de Deus para nos preservar. Um meio que o Senhor proveu para a sua igreja para preservar o seu povo, a sua igreja. Então, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, funciona como esse cercado. E tem uma porta para entrar por esse cercado. Não pode pular, não pode, que nem quando os meninos, ali brincando ali, vai lá, faz uma brecha na cerca e entra num terreno baldio, num terreno não construído. Mas no reino de Deus não é assim. Nós estamos circunscritos pela palavra de Deus. Não podemos viver a nossa maneira. Não podemos viver do jeito que bem entendemos. Existe uma proteção divina para a nossa vida. Amém? Enxergue a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos impede de fazer tantas coisas. Não impede. O mundano enxerga assim. Crente não pode isso. Crente não pode aquilo. É que a palavra de Deus é difícil de ser vivida. A lei do Senhor é uma provisão de Deus para o nosso bem. Amém, irmãos? A lei do Senhor é um cercado. Vamos enxergar assim. É uma proteção que Deus proveu para o seu povo para que possamos chegar até aquele grande dia imaculado. Amém? Portanto, existe uma porta. Jesus empregou essa figura da porta, do caminho, dando essa ideia de início, de meio e fim. E em outro momento, Jesus vai dizer, em João 10, 7, Jesus vai dizer o seguinte, que Ele é a porta, que Ele próprio é a porta. Tornou por Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. No versículo 9 desse mesmo capítulo 10 do Evangelho de João, o próprio Jesus vai se colocar como Ele sendo a porta. Veja só, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Aleluias! Estamos, irmãos, diante da porta. Quem é a porta? Jesus. Esse é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim. Aleluias! E essa noção que Jesus vai dar para a gente de início, de meio, de fim, de porta, de caminho. Em outro momento, Jesus vai dizer que Ele também é o caminho. Além dele ser a porta, Ele também é o caminho. Veja só, o início, a porta, o caminho, o continuar. É essa figura que Jesus traz. Em João, no capítulo 14, ele vai trazer essa ideia. João 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus se colocando como caminho, como o que dá acesso, o que viabiliza chegar
à eternidade. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Em Atos, capítulo 19, irmãos, versículo 9, as próprias pessoas já enxergavam Jesus como caminho. Atos 19, versículo 9. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de certo, tirando. Falando mal de quem? Do caminho, falando mal do próprio Jesus, criticando o próprio Jesus, criticando o próprio Cristo. Em Atos ainda, irmão, nesse capítulo 19, no versículo 23, também vai trazer essa ideia de Cristo sendo o caminho. E naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. No capítulo 24, Félix, então, também vai se referir a Cristo como caminho, a caminhada cristã, a vida cristã como estando no caminho. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Portanto, essa noção de porta, caminho, dá a noção de entrada, dá a noção de continuidade. Uma vez que você entra pela porta, você tem sim um início. Uma vez que você está no caminho, você tem um continuar. E caminho, ele aponta para a caminhada. Caminho, ele não aponta para algo estático. Caminho, ele aponta para movimento, para caminhada. Então, estando no caminho, há um processo. Estando no caminho, há um progresso. Estando no caminho, há perdoe-me a redundância, há um caminhar. Há uma continuidade. Você não entra num caminho, quando pega uma estrada, você não vai parar. Você não vai chegar a lugar algum. Você vai ficar estacionado. Uma vez estando no caminho, você caminha rumo a um alvo, rumo a um objetivo. Então, essa é a ideia que essas passagens trazem para nós, a ideia de caminho, a ideia de progresso, a ideia de continuidade. Então, essa primeira etapa, que pode ser chamada de início, de começo, que Paulo trouxe aqui, uma vez libertados do pecado, teve-se esse início, fomos feitos servos de Deus. Isso me faz lembrar também, irmãos, da figura de um corredor, por exemplo. Tem-se o quê? Uma largada, tem um início, tem a corrida em si, em que ele precisa cumprir com aquele compromisso, com aquela etapa, e tem um final, que é a linha de chegada. Eu já tive a oportunidade de fazer prova, de exame físico, e onde tinha a prova da corrida, que eles chamam de corrida de 12 minutos, alguns são 10 minutos, que nessa etapa não é quem chega primeiro que ganha, você tem que cumprir aquele percurso dentro do tempo estabelecido. Na que eu fiz foram 12 minutos. Então, irmãos, você tem que se preparar para aquela corrida. Existe um processo. Então, a corrida em si é um processo. Uma vez que é dada a largada, você não pode começar de qualquer jeito, sair de qualquer jeito. Você tem que se preparar, você tem que saber largar, você tem que saber iniciar. E também, uma vez que você começou, você não pode também correr de qualquer jeito.
Você precisa cadenciar ali a sua corrida para você conseguir chegar até o final. Assim também a nossa caminhada, é uma corrida. Muitos começam bem, muitos começam muito bem, começam fervorosos, orando, lendo a palavra, participando do corpo do Senhor, se envolvendo, permitindo-se Deus trabalhar na sua vida. Mas aí, irmãos, ao longo da caminhada, ao longo da corrida, ele começa a cansar. É assim que acontece nessa prova. Se o camarada se empolgar e ele dá um tiro ali de início, dá aquele pique, isso ali com menos de 5 minutos ele já está com um palmo de língua para o lado de fora, cansado, não vai aguentar mais correr. Aí vai ver todo mundo passando, ele ali cansadinho, igual papaléguas. Não vai conseguir chegar até o final. Portanto, irmãos, muitos começam bem, muitos começam fervorosos, muitos começam, bem ativos, mas aí depois ao longo da caminhada começa a olhar para um, começa a olhar para outro, começa a se cansar, começa a não a ler a Bíblia mais conforme ele lia antes, buscando alimento para a sua alma. Ele não submete mais a sua vontade à palavra, mas antes ele quer que a palavra seja submetida à vontade dele. Ele começa a colocar os seus achismos acima da palavra. Não, que eu acho isso, eu penso isso, eu entendo assim, eu vou ver o que a palavra fala sobre isso. Não é, irmão. É nós que temos que nos submeter à palavra de Deus. Então, muitos de nós, às vezes, cometemos essa falha. Começamos bem o processo, largamos bem, mas aí depois, então é melhor você ir cadenciando. Eu lembro que nessa prova eu fui devagarzinho, eu tinha um monte de gente correndo, já tinha treinado, né? Eu já sabia quanto tempo eu tinha que fazer por volta. Você faz o cálculo, aí você vê, tem que dar tantas voltas por minuto. Eu falei, opa, então eu tenho que cumprir cada volta dentro de 1 minuto. Eu podia olhar o relógio, olhava o relógio, opa, está dentro de 1 minuto, ó. Devagarzinho ali, ó, no talento. Fiz os 12 minutos em paz, sem cansar muito. Cansa, claro, né? Mas sem cansar muito. É assim também, irmãos. Às vezes na sua caminhada a gente começa bem, mas precisamos continuar bem. Não adianta começar bem, não continuar bem e, pior ainda, não terminar bem. Alguns continuam bem. Os irmãos lembram da pregação que, por misericórdia, nós trouxemos aqui falando sobre Joás? Um rei novinho, começou a reinar com 7 anos. Ali a gente falou sobre Deus preserva os seus para cumprir os seus propósitos. Enfocamos essa parte, mas tem um episódio da vida desse rei que é muito interessante, que ele começou muito bem. Ele começou bem enquanto ele estava assessorado pelo sacerdote. Começou muito bem. Depois que o sacerdote morreu, o menino se destrambelhou, saiu fora da presença de Deus. Saiu fora da presença de Deus, ele não conseguiu cumprir com o que lhe foi determinado. Tudo que ele aprendeu com o sacerdote, ele acabou esquecendo, acabou deixando pelo caminho. Começou bem, teve uma caminhada boa, continuou bem, mas aí depois o final dele foi trágico. Ele acabou encerrando o seu reinado como um rei mau. Então, irmãos, mais do que começar bem, mais do que continuar bem, é você fazer todo o processo bem, continuar e terminar bem, porque o fim do processo é o quê, irmãos? No versículo 22, a vida eterna. Então, esse processo ele vai nos conduzir à vida eterna. Então, não precisamos atentar para esse processo, para o início, para o começo. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo 9, acompanhe comigo, por favor. Hebreus, capítulo 9, versículo 13 e 14. Porque se o sangue de touros e bodes
e a cinza de novilha esparzida sobre imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E aqui também, irmãos, além da gente perceber esse processo iniciando através da purificação, do derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário, aqui a gente percebe também a noção de purificação, de santificação. Se uma vez que ela tem a ideia de separação, quando Deus separa algo para si, Deus separou um povo para si, Deus separou uma igreja para si. Quando Deus separa algo para si, é separados para Deus, separado por Deus e para Deus, essa é a ideia. Mas também tem a ideia de purificação, a ideia de estar puro, a ideia de estar limpo, a ideia de estar sem mácula, sem sujeira. Uma vez que o Espírito Santo, habitando em nós, irmãos, ele nos conduz ao conhecimento de Jesus Cristo, não somente da sua história e ensinamentos, mas também de toda a palavra de Deus, o qual também o revela e o exalta, mediante a nossa crescente fé em Jesus Cristo, na sua palavra, vamos sendo purificados e regenerados, passando a andar em novidade de vida, dando muito bom fruto para a glória de Deus. Então, aqui a gente percebe a segunda etapa desse processo. Se a primeira etapa é o início, tem um segundo momento que é o continuar, que é o caminhar, que é o estar no caminho, que é o andar de fé em fé. Veja comigo, e nesse caminho, irmãos, e nesse processo, a gente tem um modelo a seguir. A gente tem um modelo, a gente tem uma base. Veja comigo em Romanos, capítulo 8. Quem é o nosso modelo? Quem é aquele a quem nós vamos nos espelhar? Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O que também, vamos lá, vou ler de novo. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Nesse processo nós temos Cristo como modelo, nós temos Cristo como sendo a quem nós temos que nos conformar a Ele, sendo conformes à sua imagem. Não é apenas uma imitação, mas é sermos de fato, empregarmos todo o seu caráter, toda a sua maneira de viver, sua maneira de ensinar, os seus ensinamentos, e empregarmos na nossa vida, é sermos conforme à imagem de Jesus, vivermos como Ele viveu, andarmos como Ele andou, amarmos como Ele andou. Esse é o nosso modelo. Então, no caminhar, nesse processo, nessa segunda etapa, que é a caminhada, nós temos esse modelo, Jesus Cristo. Amém, queridos? Acompanhe comigo também em João, capítulo 15. João, no capítulo 15, versículos 3 a 5. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós.
Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Além dele ser o nosso modelo, além dele ser aquele a quem nós precisamos nos conformar, a sua imagem, antes, como foi ontem meditado ali com a juventude, na salinha ali, no evento do IBC Encontros, além da gente não se conformar com o mundo, além da gente não assumir a forma do mundo, nós precisamos estar conformados segundo a imagem do Filho de Deus. Amém, queridos? Então, a igreja do Senhor, o discípulo do Senhor, ele precisa não apenas estar não assumindo a forma do mundo, mas estar se conformando, mas estar assumindo a forma, estar vivendo conforme Cristo viveu. E isso se dá quando estamos em Cristo. Vós já está limpo pela palavra, sem mim nada podeis fazer. E esse operar do Espírito Santo em nós, nos levando à imagem do Filho de Deus, nos levando a estarmos conformados à imagem do Filho de Deus, e se dá pela palavra de Deus, se dá pela meditação na sua palavra, se dá pelo operar da palavra de Deus em nós. Será que nós temos tido contato suficiente com a palavra de Deus? Será que nós temos amado a palavra de Deus? Será que nós temos tido prazer na palavra de Deus? Paulo vai expressar isso. Paulo vai falar sobre o prazer de estar na presença de Deus. Em Romanos, capítulo 7, versículo 22, ele vai dizer desse prazer da lei do Senhor, desse prazer na palavra de Deus. Muitos de nós estamos nos perdendo no meio desse processo, no meio dessa caminhada de santificação, porque não estamos tendo prazer na lei do Senhor. Não estamos atentando para esse fato de que o Espírito Santo ele vai fazer esse mover na nossa vida, esse agir sobrenatural em nós, pela palavra de Deus. E não estamos tendo esse prazer, esse devido prazer. Romanos 7, 22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo tinha esse prazer na lei de Deus. Que nós, como discípulos do Senhor, que temos sido limpos pela palavra do Senhor, venhamos a ter prazer na lei do Senhor, prazer em meditar na palavra do Senhor, prazer em ouvir a palavra do Senhor, prazer em estar em contato com a palavra do Senhor. Como tem sido a nossa relação com a palavra do Senhor? Temos tido prazer? Temos tido satisfação? Temos tido alegria? Ou a nossa relação com a palavra do Senhor tem sido uma relação de distanciamento, tem sido uma relação fria, não tem sido uma relação prazerosa? Que eu e você, irmãos, possamos ter prazer na lei do Senhor, prazer na palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus, seja lendo, seja ouvindo uma pregação, seja estudando, que possamos ter esse prazer. O salmista também ele vai expressar esse regozijo na presença do Senhor. No Salmo 119, no verso 47, ele também vai expressar essa alegria de estar diante da lei do Senhor, diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus. Salmo 119, verso 47. E recrear-me-ei em teus mandamentos, não tendo que tenho amado, e recrear-me-ei em teus mandamentos, que tenho
Amado, o salmista ele se recreava, ou seja, ele passava momentos de alegria, de regozijo na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor, na palavra do Senhor. No verso 111 ainda desse capítulo 119, o salmista também vai testemunhar dessa alegria, desse regozijo diante da lei do Senhor. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Querido, se o Espírito Santo ele faz esse agir sobrenatural em nós, mediante a palavra de Deus, conforme nós lemos aqui em João 15, do 3 ao 5, que nós já estamos limpos pela palavra, então nós precisamos, como igreja, como servo do Senhor, ter alegria, ter prazer na palavra de Deus. Se regozijar diante da palavra de Deus. Não é, mais um estudo. Mais uma pregação. Olha o tamanho, olha só quanto o tamanho do capítulo. Ele pegou a página inteira, que possamos ter alegria, irmãos. Ter regozijo, e meditar, em ler, em estar diante da palavra do Senhor. Pois é ela que nos mostra a vontade de Deus, é ela que nos leva à presença de Deus, é ela que nos purifica, é ela que nos conforma à imagem de Cristo. Muitos não estamos tendo êxito nessa parte de se conformar à imagem de Cristo, porque não estamos tendo contato com a palavra de Deus. E essa falta de contato, irmão, denuncia um desprazer com a Bíblia. Essa falta de contato, ela denuncia que nós não nos alegramos em estar meditando na palavra do Senhor. Essa falta de contato denuncia que nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Essa falta de contato, irmão, denuncia que nós temos prazer nas coisas deste mundo e não temos prazer na palavra de Deus. Então, essa falta de contato, ela denuncia muitas coisas. Ainda que nós não professemos com os nossos lábios, mas com a nossa prática de não meditar, de não ler, e quando ler rapidamente, sem meditar, sem refletir no que estamos lendo, ela está denunciando, ela está tornando público que eu e cada um de nós aqui, quando assim tratamos a palavra de Deus, não temos prazer na palavra de Deus. Quantas horas nós passamos diante de um entretenimento? Olha aqui no versículo, no verso 47 do Salmo 119, recrear-me-ei. A recreação dele era na palavra de Deus. Aonde nós temos nos recreado? Recreado eu vou entender aqui como sendo um momento de entretenimento. Ele está dizendo que o momento de... Não que a gente vai ler a Bíblia para se entreter, mas ele está dizendo, trazendo essa imagem que me ocorreu agora, de que recriar-se. Um momento de recreação. O que é um momento de recreação? Um momento de alegria, de gozo, de regozijo, de entretenimento. Então, esse momento ele tinha na palavra. Nós substituímos hoje, irmãos, lamentavelmente, nós substituímos esse momento de recreação na palavra por recreação, seja na televisão, seja na internet, seja em jogos, seja em coisas até saudáveis. A prática de esportes, por exemplo, é saudável. Porém, irmãos, muitas das vezes nós nos recreamos majoritariamente nessas práticas e não nos recreamos na palavra de Deus. Por isso que nós não crescemos. Por isso que o processo de santificação, quando chega nessa fase aqui do caminhar, ele acaba sendo interrompido. E é possível que esse processo seja interrompido. É possível. Em Gálatas, eu só vou abrir aqui um parênteses rapidinho, só para a gente falar que esse processo, na caminhada, ele pode ser interrompido. Gálatas capítulo 5, no versículo 7, o Paulo vai corrigir
ali a igreja de Gálatas, e ele traz essa imagem, ele traz essa figura de um processo interrompido, de um processo atrapalhado, de um processo que foi ali, vamos dizer assim, impedido de continuar. No capítulo 5, no versículo 7, Paulo vai corrigir ali a igreja, no seu momento ali de correção, ele vai dizer: correis bem. Veja que ele falou ali, começou bem, é o que ele está falando. Começou bem, vocês corriam bem, correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então esse processo ele pode ser interrompido, ele pode ser atrapalhado e até mesmo impedido. E esse processo nas nossas vidas, irmãos, ele vem a ser atrapalhado, ele vem a ser impedido quando nós não damos a devida importância à palavra de Deus. Começamos bem. Quando Paulo falou, vocês começaram muito bem, largaram bem, ali no talento, mas de repente veio as distrações do caminho, não é assim na estrada? Você está ali dirigindo, você está caminhando ao seu alvo, ao destino. Aí começam a aparecer placas, anúncios, e alguns são luminosos, e aquilo te chama a sua atenção. E de repente você não está nem com fome, você tem um horário para chegar lá no seu destino, você não está nem com fome, mas de repente você vê uma placa grande, chamativa, de um restaurante que oferece ali alguma iguaria daquele local, e você fica entusiasmado com aquilo e para. Você não tinha planejado parar naquele momento, seu planejamento ali da sua viagem, de repente você planejou ir direto ou parar mais adiante, mais próximo do destino, mas devido àquela distração ali, você parou antes. Pode ocasionar uma perda de tempo, pode ocasionar uma série de situações, de consequências. Isso é só para ilustrar, irmãos, que no meio da caminhada nós temos várias distrações que vão até mesmo impedir o nosso progresso. Corrieis bem, Paulo falando aos Gálatas. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quem é a verdade? Para que não obedeçais à palavra, para que não obedeçais aos ensinamentos de Jesus. Quem vos impediu? Então, irmãos, não basta começar bem, tem que continuar bem. E esse continuar bem, ele passa pela valorização da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. A palavra de Deus, nosso gozo, nossa alegria tem que estar na palavra de Deus. Amém, queridos? Que essa possa ser a nossa postura, que essa possa ser o nosso procedimento nesse caminhar, nessa caminhada, nesse continuar, esse processo contínuo. Lembrando que o próprio Deus tem operado esse processo em nós. Não vem de nós, não vem da nossa própria força, mas nós nos submetendo à ação do Espírito Santo, nós nos submetendo, aceitando o seu convite, aceitando o seu chamamento, Ele vai fazer isso em nossas vidas. Conforme Hebreus capítulo 13 diz isso, que o próprio Deus é quem faz isso em nós, esse aperfeiçoamento, esse continuar pela sua palavra. Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. É o Senhor que opera em nós
Amém? Tanto querer quanto o efetuar. É o Senhor que realiza esse mover em nós. Por isso que eu reafirmo aqui o que foi falado no início. Estamos diante do agir sobrenatural de Deus. Que busquemos esse sobrenatural de Deus nas nossas vidas, a santificação a cada dia, a cada momento. E essa santificação ela vai se dar pela palavra. Em João 17:17, o próprio Jesus disse na sua oração: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. 1 Pedro 1:23, o Senhor também vai falar sobre isso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados de semente corruptíveis, mas sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Por isso que nós devemos ter o nosso prazer na palavra de Deus, irmãos. Aleluia. Em Efésios capítulo 5, irmãos, versículo 25 ao 27, veja o que Jesus disse através do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 5, do 25 ao 27. Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. Eu risquei em cima e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, pela palavra, irmãos. Tenhamos o nosso prazer na palavra de Deus, temos alegria na palavra de Deus. Detalhe, Cristo amou a igreja, o seu corpo, discípulos reunidos. Não amou igreja, Cristo é discípulo reunido, corpo, não é crente isolado. Igreja, corpo reunido, para apresentar. É essa igreja que ele vai apresentar, imaculada, sem ruga ou coisa semelhante, igreja gloriosa, corpo de Cristo. Amém, irmãos? Ainda falta algumas passagens para nós meditarmos. Para não fazer apressadamente, eu vou optar por terminar na semana que vem, tá, pastor? Pode ser? Então, gostaria de convidar você nessa manhã a levantar e fazermos uma oração. Que possamos rogar ao Espírito Santo que venha a nos ajudar nesse processo. Que começamos com a nossa entrega total das nossas vidas ao Senhor Jesus e que no caminho a gente possa estar sendo limpos pela palavra, meditando na sua palavra, refletindo na palavra de Deus, amando a sua palavra, se recreando na palavra, tendo gozo, alegria, regozijo na sua palavra, para a glória do teu nome. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, queremos bendizer o teu nome, ó Deus, por essa rica oportunidade, ó Deus, que estamos tendo de meditar na tua palavra, Senhor, que é a que nos purifica, Deus, que é instrumento pelo qual o teu Espírito Santo está nos purificando, ó Deus, está nos santificando, ó Deus, está nos lavando, ó Deus, para que possamos ser apresentados, ó Pai, a si mesmo, a Ti, Senhor, como igreja gloriosa, sem mácula, sem rusgas, ou coisas semelhantes, ó Pai. Possamos estar com as nossas vestes limpas, ó Deus. Ó Jesus amado, nos ajude, Espírito Santo, que esse agir sobrenatural do Senhor, meu Pai, possa estar agindo sobre todos que estão aqui, ó Pai, sobre todos que estão ouvindo essa palavra, Senhor.
Que o Teu agir sobrenatural, trazendo santificação, meu Pai amado, possa estar operando, ó Deus, nessa manhã, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Assim nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.